Bom, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as resinas compostas, um material aí muito utilizado nas clínicas odontológicas. Eu vou falar um pouco sobre a característica desse material e quais são as resinas que eu mais utilizo e indico para as restaurações em dentes anteriores e dentes posteriores. A grande maioria das resinas hoje no mercado, a sua composição é uma matriz orgânica com partículas inorgânicas e agentes fotoiniciadores. A classificação das resinas compostas a gente faz de acordo com o tamanho das partículas inorgânicas contidas nessa matriz orgânica. Então, basicamente, nós temos três tipos de resinas compostas: as de micropartículas, as híbridas e as resinas de nanopartículas. Mas será que é importante eu saber qual é o tamanho da partícula da resina composta que eu estou utilizando? Sim, é muito importante. Por quê? Porque a propriedade físico-mecânica dessa resina está relacionada com o tamanho da partícula inorgânica contida no material. Então, a indicação de uma resina vai depender da sua propriedade físico-mecânica. Então, às vezes, você pode estar tendo uma fratura de algumas restaurações porque você está indicando uma resina inadequada para aquele local onde você está restaurando o dente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é com a utilização, por exemplo, das resinas de micropartículas. As resinas de micropartículas não devem ser usadas em oclusal de dentes posteriores e nem na incisal de dentes anteriores, porque ela não tem resistência físico-mecânica para ficar nessas regiões. Então você tem que saber o tamanho da partícula inorgânica da sua resina para poder indicá-la da melhor maneira possível. As resinas de micropartículas que eu mais utilizo são as resinas da Cuser, a Durafil, e as resinas da Cosmident, a Rinemel Microfil. São as duas de micropartícula que eu mais utilizo. As híbridas que eu mais utilizo são a da Ivoclar, a Empress Direct, a da Ultradent, a Vitalescence, também que é uma resina muito interessante. Também a resina Forma da Ultradent. As resinas de nanopartículas que eu mais utilizo é a Z350 da 3M e a resina da Tokuyama, que é a Palfic, antiga Stellite, e a Stellite Ômega hoje também. São duas resinas muito interessantes para serem usadas como resinas de nanopartículas. Bom, além do tamanho das partículas, nós temos também uma outra classificação, que é de acordo com o local do dente onde você vai restaurar. Então, hoje em dia nós temos resinas para dentina, resinas para esmalte e resinas de efeitos, com efeitos mais translúcidos ou efeitos mais opacos. Então, qualquer kit de resina que você comprar, você vai ter essas resinas para serem utilizadas. Resinas para dentina, resinas para esmalte e resinas de efeitos mais translúcidos ou efeitos mais opacos. As resinas de dentina geralmente são resinas mais opacas do que as resinas de esmalte. Por quê? Porque a dentina é um substrato mais opaco do que o esmalte. E as resinas de efeito são resinas de características de muita translucidez ou característica de muita opacidade. As resinas de efeito translúcido são para serem usadas em áreas do dente que tem bastante translucidez, e as resinas de efeito opaco geralmente são usadas para mascarar substratos escurecidos, como por exemplo, quando você for realizar uma faceta de um dente escurecido, você tem que usar uma resina de efeito opaco para mascarar aquele substrato escurecido. Outro detalhe muito importante é vocês saberem identificar a característica de translucidez e opacidade de cada marca comercial. Por quê? Porque às vezes
uma resina que é de dentina, que a marca comercial dela é para dentina, você pode usá-la como esmalte. Ou o contrário, você pode usar uma resina de esmalte para dentina. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. A resina Z350 da 3M é uma resina que tem característica de ser mais opaca. Então, às vezes, você pode utilizar principalmente aquelas cores body, que são resinas para esmalte, você pode utilizá-la como dentina. Por quê? Porque a resina Z350 é uma resina mais opaca. Então você às vezes consegue usar aquela cor body, que é para esmalte, como dentina. E o contrário também você consegue fazer. A resina Palfic, por exemplo, da Tokuyama, é uma resina que tem característica de ser mais translúcida. Então às vezes você consegue usar as resinas de dentina da Palfic como esmalte. Você pode utilizar então as resinas OA1, OA2, OA3, que são resinas de dentina, pode utilizá-las para restaurar uma cavidade, usá-las como esmalte, devido à translucidez característica dessa marca comercial. Como resina de efeito translúcido, eu vou salientar aqui a resina da Ultradent, a Vitalescence, da cor IRB. É uma resina de efeito azulado, translúcido azulado, de característica ótica muito legal. E como resina opaca para você mascarar substratos escurecidos, eu vou salientar aqui na marca Cosmident, a Creative Color da cor opaca Pink, opaca A2 a 2,5 e opaca A1 B1LO. Esse opaco mascara substratos escurecidos em finas camadas e dá naturalidade à cor final da restauração. Então é importante você identificar o tamanho das partículas inorgânicas da sua resina, identificar no kit de resina que você tem, se a resina é para dentina, para esmalte ou para efeito mais translúcido ou mais opaco, e também saber identificar se aquele kit de resina tem características mais opacas ou características mais translúcidas. Assim, você vai começar a dominar o material para o seu uso clínico. Bom, então inscreva-se no canal, ative o sino para ativar as notificações, porque isso vai me incentivar a fazer novos vídeos. Obrigado e até breve!